Meu nome é Débora. E meu nome é Juliana, e hoje a palestra é sobre o papel dos oceanos no aquecimento global. Nosso planeta é composto por 70% de água, sendo que boa parte dessa água está nos oceanos. Ela é a mesma há milhões de anos e está em constante movimento. E esse movimento é o ciclo da água ou ciclo hidrológico. Assim, nesse ciclo, a água é transferida dos oceanos para as nuvens e das nuvens de volta para a Terra e percorre todo o planeta. Bom, mas qual a importância dos oceanos para o nosso planeta? Eles produzem 70% do oxigênio que respiramos e abrigam 80% das espécies animais e vegetais. São fonte de alimento, energia, água e sal e outras matérias-primas importantes. São importantes para as atividades pesqueiras e como fonte de renda para muitas famílias. Milhões de pessoas vivem em comunidades costeiras, utilizando os mares como meio de transporte, lazer e turismo. Fornecem serviços ecossistêmicos fundamentais, como regulador climático e absorvendo o excesso de CO2, ou gás carbônico presente na atmosfera. Vamos entender mais sobre esses papéis dos oceanos? Os oceanos têm papel fundamental no clima e é especialmente um importante regulador climático, pois possui grande volume e alta capacidade térmica. É capaz de absorver boa parte do calor gerado no planeta e acomodar variações da temperatura. Se não houvessem oceanos, se fosse tudo um continente só, a temperatura seria muito alta por causa da radiação solar, sendo impossível a existência da vida terrestre como nós conhecemos. Um outro papel fundamental dos oceanos é o combate ao aquecimento global, pois são capazes de absorver grande parte do CO2, ou gás carbônico, emitido por meio das ações humanas. Para ficar mais fácil a compreensão, irei explicar sobre o ciclo natural do carbono. O carbono fóssil é extraído da litosfera, a camada externa da Terra, e usado como combustível fóssil para atividades humanas. Com a queima de combustível fóssil em atividades industriais e outros, esses gases vão para a atmosfera. Na atmosfera, o CO2 é absorvido pelas plantas, tanto do mar quanto da terra, através da fotossíntese. O CO2 forma as raízes de pastagens, que serão fonte de alimentos para os animais. Os animais e vegetais devolvem o CO2 para a atmosfera, através da transpiração, e devolvem para o solo através do decaimento de matéria orgânica. A decomposição de organismos vivos no solo resultará em um armazenamento de carbono fóssil, que será extraído e assim seguirá o seu ciclo novamente. Além da absorção de CO2 pelas plantas, quem também absorve grande parte do CO2 da atmosfera são os oceanos. O CO2, ao ser absorvido, é levado para o fundo do mar. É lá que se concentram as águas mais geladas, e quanto mais frias, maior é a solubilidade, ou seja, mais gases serão dissolvidos, e podem ficar armazenados por centenas de anos. E também poderão se transformar em carbono fóssil, e isso contribuiu para a diminuição da temperatura do planeta, e assim o surgimento da vida na Terra. Agora que você já sabe sobre a importância dos oceanos para o planeta e para a vida de todos os seres vivos, preciso te contar que ele está sob ameaça, pois nosso planeta vem passando por grandes mudanças climáticas, impactando diretamente os oceanos. Atualmente, os seres humanos estão enfrentando um grave problema ambiental, que é o aquecimento global. Ele é causado pela liberação de gases de efeito estufa. As emissões desses gases produzidas pelas atividades humanas são as principais causas do problema, e estamos atualmente nos níveis mais altos já verificados na história. Vamos entender agora o que são o efeito estufa e o aquecimento global? Bom, o efeito estufa é um fenômeno natural responsável pela manutenção da vida. É ele que mantém a Terra quentinha para a gente. Se não houvesse a proteção do efeito estufa, os raios solares que aquecem a Terra seriam refletidos de volta para o espaço, e o planeta perderia o seu calor. Hoje, a temperatura média da Terra fica em torno de 15 graus Celsius. Há estimativas de que, se não fosse pelo efeito estufa, a temperatura da Terra cairia para menos 18 graus Celsius, o que impossibilitaria a vida como nós conhecemos hoje.
Um exemplo onde podemos observar o efeito estufa é quando entramos em um carro estacionado em um dia muito ensolarado. Podemos perceber que no interior do carro a temperatura é muito maior do que o lado de fora. Isso acontece porque a luz do sol atravessa o vidro do carro e aquece o ar interno. O calor não escapa com tanta facilidade e o ar interno permanece mais quente do que o ar externo. Na grande estufa, que é a nossa Terra, o mecanismo é um pouco mais complexo, pois na atmosfera terrestre estão presentes alguns gases que atuam em escala global. A radiação solar atravessa a atmosfera. A maior parte da radiação é absorvida pela superfície terrestre, aquecendo-a. Parte da radiação solar é refletida de volta para o espaço e a outra parte é transformada em calor, que é a radiação infravermelha, que fica retido na atmosfera pelos gases de efeito estufa que envolvem todo o planeta. É importante destacar que o efeito estufa em si é algo positivo, porém o aumento dele, resultante da emissão de gases, é que é o problema, pois isso provoca o aumento da temperatura da Terra para além da média dos 15 graus Celsius. Podemos concluir, então, que são gases presentes na nossa atmosfera que mantêm o nosso planeta quentinho, mas eles em excesso, em decorrência de atividades humanas, podem causar uma exacerbação do efeito estufa e, consequentemente, um aquecimento global do planeta. Quais ações humanas contribuem para a intensificação do efeito estufa? A queima de combustíveis fósseis, derivados do petróleo, carvão mineral e gás natural, para a geração de energia, atividades industriais e transportes, conversão do uso do solo, agropecuária, descarte de resíduos sólidos e desmatamento. Todas estas atividades emitem grande quantidade de CO2 e de gases formadores do efeito estufa. No Brasil, as mudanças do uso do solo e o desmatamento são responsáveis pela maior parte das nossas emissões e faz o país ser um dos líderes mundiais em emissões de gases de efeito estufa. O que tem chamado a atenção dos cientistas voltado ao estudo do clima, do ambiente e da ecologia são as modificações que poderão ocorrer em ecossistemas terrestres e oceânicos. Isso supondo que os níveis de emissão de CO2 e de outros gases estufa continuem crescendo e não haja nenhuma providência para estacionar ou reduzir esses valores. E quais são essas modificações? Há vários graus de incertezas sobre o tamanho do impacto do aquecimento global, mas as mudanças decorrentes dele podem levar a uma escassez de água doce, a uma transformação radical da capacidade global de produzir alimentos, aumento de mortes por inundações, tempestades, ondas de calor e seca, e aumento nas incidências de doenças e proliferações de insetos nocivos ou vetores de doenças. E para os oceanos, quais são os impactos? De acordo com um documento criado pelas Nações Unidas, o IPCC, os oceanos poderão sofrer alterações sem precedentes por conta do aquecimento global. São eles: aquecimento do mar, pois quanto maior o aquecimento na Terra, como causa do efeito estufa, maior é o aquecimento do mar. Aumento do nível do mar, pois com o aquecimento do mar as geleiras estão derretendo e aumenta o nível do mar. Inundações costeiras e perda de superfície em regiões banhadas pelo mar. Aumento das zonas mortas dos oceanos. O oxigênio tem dificuldade em chegar nas profundezas do mar por conta do aquecimento e assim são incapazes de sustentar a vida marinha em alguns locais. Permafrost. Os solos congelados por bilhões de anos correm o risco de derreterem e trazerem à tona vírus e bactérias esquecidos que representam ameaça à saúde de todos no planeta. Além disso, seu derretimento pode resultar em um aumento significativo de gases poluidores lançados na atmosfera, porque retém grandes quantidades de carbono orgânico. Acidificação da água, interferindo na biodiversidade e ecossistemas aquáticos. O aumento da absorção de carbono pelas águas afeta diretamente a fauna e a flora dos biomas aquáticos, pois altera não apenas sua temperatura, mas também a acidificação da água e os níveis de oxigênio e nutrientes essenciais para a manutenção de um ecossistema equilibrado. Como podemos contribuir para minimizar os impactos do aquecimento global? Existem algumas maneiras de reduzir as emissões dos gases de efeito estufa
e os efeitos no aquecimento global. Dentre elas temos diminuir o desmatamento, investir no reflorestamento e na conservação de áreas naturais, incentivar o uso de energias renováveis não convencionais, solar, eólica, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas, preferir utilizar biocombustíveis como etanol, biodiesel, a combustíveis fósseis como gasolina, óleo diesel, investir na redução do consumo de energia e na eficiência energética, reduzir, reaproveitar e reciclar materiais, investir em tecnologias de baixo carbono. São algumas das possibilidades e estas medidas podem ser estabelecidas por meio de políticas nacionais e internacionais do clima. A origem do Dia do Oceano. O Dia Mundial dos Oceanos é celebrado no dia 8 de junho, e o objetivo dessa data é relembrar a importância dos oceanos para o equilíbrio da vida na Terra. Hoje, o grande desafio é minimizar o impacto das atividades humanas que estão interferindo de forma negativa nos oceanos. O dia foi instituído durante a ECO 92, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, que ocorreu no Rio de Janeiro. Espero que tenham gostado dessa palestra. Até a próxima!